Os conflitos no Oriente Médio tiveram uma escalada após o ataque promovido pelo Irã no Paquistão. E o risco do conflito em Israel se tornar mais amplo. A gente vai continuar tratando sobre o assunto, especialmente depois destes últimos ataques registrados aqui na nossa programação. Por isso, convidamos o administrador com formação em Economia e Política Externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém, Alexandre Ostrowiecki. Alexandre, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Alexandre, como é que você avalia a participação do Irã, aparentemente mais nítida, mais clara, nesses últimos episódios que nós temos noticiado aqui? Rafael, o Irã fez um movimento aí bastante perigoso nesse barril de pólvora que a gente sabe que é o Oriente Médio. Um barril de pólvora de países muito pobres, quase todos ditatoriais, países com explosão demográfica em diversas nações da região, com muitas questões religiosas, separatistas, extremistas. No caso aqui, eles argumentam que eles estavam atacando os separatistas iranianos. Então, diz o Irã que o ataque não é contra o Paquistão, seria inclusive uma loucura atacar o Paquistão. Nós aqui no Brasil, como é muito longe, às vezes a gente não tem noção do tamanho, mas o Paquistão é um país maior do que o Brasil em população, com mais de 240 milhões de habitantes, um exército enorme, com experiência em guerras contra a Índia ao longo de décadas, um país com armas atômicas. Então, quer dizer, um país 3 vezes maior do que o próprio Irã em população e potencial militar. Dizem eles que atacaram separatistas iranianos, ou seja, aquela galera iraniana que quer arrancar um pedaço do Irã, que é o Baluchistão, e fazer um país independente, como tem N movimentos separatistas lá no Oriente Médio. Só que o Paquistão não gostou nada disso, tá a retórica subindo, mais um item lá do tabuleiro de xadrez do Oriente Médio que começa a aumentar tensões. E por trás de tudo isso, a gente vê uma certa fraqueza por parte da superpotência global, os Estados Unidos, menos interesse em se envolver, e a ascensão da China como a segunda superpotência global. Então, assim, eu sei que a pergunta é um pouco mais específica, mas se você fizer um zoom out aí, o que nós estamos assistindo, Rafael, na minha opinião, é o início da segunda grande guerra fria do mundo, em que não é mais Estados Unidos e União Soviética do outro lado, agora é Estados Unidos e China por trás do outro lado. Agora, Alexandre, embora essas trocas de agressões entre grupos, tanto no Paquistão como também no Irã, aparentemente, pelo menos, não tenham uma relação direta com a guerra entre Israel e Hamas, a gente tem percebido uma intensificação desses conflitos justamente após o início da guerra. Há, em algum ponto, alguma relação? Com certeza, Lívia, bom dia. O ponto em comum é a origem, que é o Irã. O Irã é o grande patrocinador do terror e dos separatistas na região. E o Irã está aumentando, aí, dobrando a aposta nesse jogo de pôquer local, porque ele já estava com uma guerra ativa entre Hamas e Israel. Hamas é o seu grupo protegido, financiado, apoiado. A guerra está, aos poucos, aumentando também no norte de Israel, entre o outro movimento terrorista, o Hezbollah, e Israel. Hezbollah, aí sim, um movimento totalmente financiado pelo Irã. O Hezbollah é um aliado ideológico, é praticamente um braço do Irã, essa milícia aí, esses terroristas do Hezbollah no Líbano. E também aumentando a temperatura no Iêmen, um terceiro país, através do apoio aos separatistas, aos Houthis, né? O pessoal está escutando falar um pouco mais. Lembrando que, por que o Iêmen é tão importante? Porque se você olhar o mapa, você vai ver que existe um estreito minúsculo entre a pontinha do Iêmen e o começo do chifre da África. E é por esse estreito que passa praticamente 1/3 do comércio global. Lá é o melhor caminho para você conectar Europa, Estados Unidos e Ásia. Então, eles passam lá praticamente debaixo do nariz desses separatistas do Iêmen, por isso que a gente vê essas notícias aí dos ataques aos navios, etc. Então, são diversas peças do Oriente Médio e todas apontam para o mesmo financiador, o Irã, que agora abre um outro ponto aí de tensão com o seu outro vizinho, o Paquistão. Não acho que isso deve aumentar as chances de uma guerra com Israel, são assuntos completamente separados aí. Paquistão é um tema e Israel do outro lado, inclusive, mas tantos barris de, como o pessoal fala aí, tantos fósforos no meio da pólvora, é mais fácil de explodir.
Alexandre, você falou na resposta anterior à minha pergunta sobre o papel da China como mediador internacional, né? Eu queria que você destacasse para a gente algumas das principais diferenças que há na execução desse papel pelos Estados Unidos, ou havia na execução desse papel pelos Estados Unidos, e o que é que a China traz de diferente na diplomacia internacional, especialmente nessa região do mundo, para tentar alguma espécie de pacificação. Mas chegando, e isso é muito interessante porque, para quem é leigo, né, e acompanha isso à distância, a sensação é de que a China chega pelo outro lado na comparação com os norte-americanos, né? Ela chega conversando com outros interlocutores. O objetivo final é o mesmo, é pacificar a região? E quais os métodos que a China apresenta ou inova ao apresentar na comparação com mediadores com os quais o mundo já estava mais habituado, como os norte-americanos, por exemplo? Então, a China ela tem uma abordagem muito diferente dos Estados Unidos. Claro que a China não interessa para ela grandes guerras regionais que vão desestabilizar a região. Assim como os Estados Unidos, o ideal para a China nesse momento é uma região calma, em que ela possa avançar seus interesses econômicos e buscar as tão necessárias matérias-primas. Os Estados Unidos, vamos lembrar, é um país que possui muita matéria-prima, possui produção de comida, possui exportação, possui petróleo agora com a exploração do xisto, e a China é um país com uma população gigantesca, porém uma carência de matérias-primas. Então a China está fazendo uma verdadeira ofensiva diplomática e econômica no Oriente Médio, se aproximando do Irã, se aproximando do Paquistão, se aproximando de diversos países da África. Agora, onde que muda a abordagem? Os Estados Unidos, de modo geral, tem sempre os cínicos, né, que vão apontar aqui e ali um caso em que os Estados Unidos meio que fechou o olho para um país um pouco mais autoritário. E sim, aconteceu, a Arábia Saudita é aliada americana e ela não é um país democrático. Mas, de modo geral, os Estados Unidos têm uma barra alta em termos de exigência de respeito a direitos humanos, não se aproxima tanto de países autoritários, pressiona os países para ser mais democráticos, para respeitar os direitos da população. A China já tem uma abordagem muito mais livre, do tipo, olha, você está me vendendo matéria-prima aqui, você está atendendo meus interesses econômicos. Pouco importa para a China, que é, por sua vez, um país autoritário, pouco importa se o cara lá na África está sendo um ditador, está massacrando o seu povo. Então, a China alegremente vai ficar amiga do Irã, vai ficar amiga da Síria, da família Assad, vai ficar amiga de qualquer um que estiver vendendo petróleo, vendendo matéria-prima, vendendo terras para os chineses irem lá e trazer seus interesses econômicos. Se você circula hoje na África, eu tive recentemente, por exemplo, em Addis Abeba, capital da Etiópia, tem um monte de chineses lá, de empresas chinesas vindo, comprando terras, investindo. Então, o pessoal chama até de uma segunda onda de colonização chinesa nesses países. Claro que não é colonização militar, como acontecia antigamente, mas é uma colonização econômica. Então, a China está silenciosamente aí querendo garantir esses recursos naturais que ela não tem, especialmente petróleo. Vamos lembrar que a China praticamente não possui petróleo nenhum, e o petróleo tem que vir do Oriente Médio. Ele vem hoje através de navios, ele tem que passar pela costa da Índia, ele tem que passar pelo Estreito de Malaca, que fica lá perto da Indonésia, da Malásia. Então, ela é muito vulnerável. A China vê que todo o seu petróleo tem que passar por países que não necessariamente são amigos e por perto da marinha americana. Então, fazer conexões pela Ásia, a China direto com o Irã, com o Paquistão, é vital para os interesses deles. Agora, Alexandre, voltando para essa questão do Oriente Médio e as consequências desses conflitos, dessas tensões para o mundo todo, eu estava lendo hoje uma reportagem na Folha de São Paulo, trazendo 2 pontos de preocupação, entre vários que nós temos, claro, no mundo e que podem afetar a economia, não só o volume, mas também o ritmo da economia para várias nações nos próximos meses. Tem essa questão da tensão no Mar Vermelho, que você citou agora há pouco, com a entrada dos Houthis também nesse conflito, tomando o lado do Hamas. E eu cito uma questão climática agora, não é uma questão de guerra, que está lá no Canal do Panamá, que também é um ponto muito importante para escoamento de produção por via marítima, e por causa da seca, o nível da água do canal está muito baixo e isso tem afetado bastante o fluxo também de navios que passam pela região. Olhando para esses 2 pontos, o que a gente pode esperar de impacto para o mundo nessa questão comercial nos próximos meses? Olha, eu não conheço tecnicamente muitos assuntos do Canal do Panamá,
mas dado que o comércio global ele é feito praticamente inteiro marítimo, é o jeito mais barato de você transportar mercadorias, praticamente inviável você levar grandes cargas que não seja marítimo. Quando você fecha um canal como o do Panamá e precisa dar a volta pelo sul da Argentina, eu lembro uma época que o pessoal estava comentando quando foi criado o canal, que isso reduziu mais de 70% as viagens. Então você vai ter que aumentar novamente, se estiver inoperante, você vai ter que aumentar 70% o custo do frete marítimo que passe pelo canal do Panamá. Se tiver que fechar o Estreito de Tirã, se tiver que fechar os estreitos que estão lá próximos ao Iêmen e tiver que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, pelo sul da África, isso triplica o tempo de viagem para a Europa. Então, isso poderia causar um aumento geral dos fretes e gerar uma inflação maior, um processo de reinflação dos produtos básicos globalmente. Então, teria um efeito devastador aí sobre a economia global. Nós conversamos com o administrador com formação em Economia e Política Externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém, Alexandre Ostrowiecki. Alexandre, bom dia, obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado, Rafael, obrigado, Lívia, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui.